dividir com vocês 5 livros de lei da atração que vão mudar a sua vida. Vamos comigo! You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Antes da gente começar o vídeo, dá aquele abraço. Como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem? Se você é novo ou nova no canal, não me conhece, eu sou Mel, sou mãe da Lulu e do Ben, sou esposa do Lucas, sou uma baiana, morando aqui na Califórnia, no Vale do Silício, e eu sou psicóloga. E a gente aqui no canal ama falar sobre lei da atração, e muita gente tem me inscrito lá no meu Instagram. Se você não me segue, meu Instagram é Melodia Moreno, e lá no meu Instagram muita gente tem me perguntado: Mel, eu comecei a estudar lei da atração e eu quero me aprofundar mais nesse assunto, eu tô amando lei da atração, quais são os livros que você me indica? Que eu confio muito na sua indicação. Gente, eu já estudo lei da atração há muitos anos e eu pratico lei da atração desde que eu tinha, sei lá, uns 9 anos de idade, e eu sempre vi muitos resultados incríveis na minha vida. Então a lei da atração simplesmente transformou a minha vida e eu estudo muito a fundo sobre isso. Não só a parte de lei da atração, você sabe, mas eu também sou neuropsicóloga, então eu estudo toda a nossa parte cerebral, de o que muda quando a gente muda a nossa forma de pensar, né? O que muda na nossa vida. Então eu estou sempre trabalhando com vocês isso, a gente mudando a forma que a gente pensa, a gente mudando as nossas crenças, a gente mudando aquilo que a gente emana e vibra para o universo, a gente muda a nossa vida. E os livros de lei da atração que eu indico pra você, eu trouxe aqui hoje, e são livros assim, gente, que são incríveis, tá? Tem livros mais antigos, tem livros mais novos, a gente vai falar sobre todos eles. O primeiro livro, pra gente começar, é um livro que é o mais conhecido de todos, como Lei da Atração, que é o livro O Segredo. Não sei se você já ouviu falar, eu tava conversando outro dia com uma amiga minha de infância, e ela falou: Mel, eu nunca vi esse livro O Segredo, eu nunca assisti o filme O Segredo. Eu fiquei assim: jura, Jo, não acredito! Então, às vezes a gente, por estudar tanto tempo Lei da Atração e conviver com tanta gente que a gente conversa sobre esse assunto, a gente acha que todo mundo sabe sobre isso. E tem muita gente que não teve contato ainda. Então eu vou fazer esse vídeo com os livros assim principais, tá? Pra vocês conhecerem. E esse livro, O Segredo, é o livro da Rhonda Byrne. Esse é um livro, não sei se eu falei o sobrenome dela correto, tá? Mas eu vou deixar aqui o livro pra vocês verem. E esse livro é um livro, assim, incrível. A primeira vez que eu tive contato com O Segredo foi através do filme. Então você pode tanto ler o livro quanto ver o filme, mas eu indico que você veja o filme, porque o filme é muito legal. Tem muita gente que tem alguns questionamentos sobre o filme O Segredo. Inclusive eu já pensei em gravar um outro vídeo pra vocês, pra gente falar sobre o filme O Segredo, tá? O que eu penso sobre aquele filme. E é um filme que eu gostei muito, mas eu tenho algumas considerações a fazer e a gente vai falar sobre ele também, tá? Se você não assistiu, corre e assiste pra depois a gente conversar sobre ele aqui no canal, tá? E quando surgiu o filme O Segredo, que foi em 2006, eu lembro que eu assisti ele no cinema. Quando eu assisti, minha cabeça fez assim, ó, vum! Falei, gente do céu, tudo que eu sempre fiz e pratico minha vida toda explicada num filme. Porque eu sempre fiz isso, eu já contei pra vocês, eu tinha um caderno que eu escrevia as coisas que eu queria que acontecesse. Eu sempre fiz isso minha vida toda. Então eu tive ali, tipo assim, a comprovação de um conhecimento que eu já sabia, que eu sempre soube, sabe, minha vida toda. Então foi impressionante. Quanto mais eu assistia, mais eu ficava assim, ó. Não é possível que alguém explicou em filme tudo que eu sempre fiz, tudo que eu já conhecia. E a verdade, gente, é que todos nós temos esse conhecimento dentro da gente. Nada disso é novo. Todos nós estamos conectados. E esse conhecimento não surgiu quando surgiu o filme O Segredo. Esse conhecimento já é de anos. Tem um livro, inclusive, já vai aumentando aqui a quantidade de livros. Eu vou aproveitar e vou acrescentar aqui como 6º livro para vocês, que é o livro de ouro de Saint-Germain. Eu estou lendo ele aos poucos, ele é um livro assim bem antigo, mas ele traz o conteúdo de lei da atração de muitos anos atrás, tá? Então é muito interessante esse livro de ouro de Saint-Germain. Ele vai falar sobre o eu sou, sobre o nosso poder, né? Sobre o quanto nós somos Deus no mundo, o quanto a nossa centelha divina está em ação no mundo. Então é muito interessante esse livro, o livro de ouro de Saint-Germain, e ele vai falar sobre conceitos de lei da atração, que você vai ver no filme O Segredo, muito tempo depois, mas ele é um livro muito mais antigo. Então é um livro muito interessante, depois eu vou trazer ele para dividir com vocês também. Então tem esse livro que é o livro O Segredo, que também é o filme, tá? Eu gostei mais do filme do que do livro, porque eu também já tinha assistido o filme quando eu li o livro. Mas ele vai trazer, assim, o basicão da lei da atração. Mas vamos pro segundo livro que eu quero indicar pra vocês, que pra mim é um dos meus livros
preferidos. Aliás, todos esses são maravilhosos, mas esse aqui eu já indiquei várias vezes. Mel, você já indicou esse livro 1 milhão de vezes nesse canal, inclusive tem 2 vídeos aqui dentro do meu canal que são o review completo dele, do começo, do primeiro capítulo até o último capítulo. Mel, não tem esse livro? Vai lá no meu vídeo que eu vou resumir capítulo por capítulo junto com vocês, porque eu achei que fazendo em vídeo isso ia ser super didático para vocês pegarem todos os conceitos explicados por mim. Então procura esse livro, procura esse livro, né? Se você ainda não tiver para comprar, eu indico que você tenha. Ele é bem fininho, ele é super baratinho, você encontra em todos os lugares. E é um livro, assim, transformador. Por quê? Ele chama A Lei da Atração, o segredo colocado em prática. Então, você já leu o segredo, você já entendeu? Aqui você vai entender como é que você pratica. Quais são os exercícios que eu preciso fazer? O que eu preciso... como é que eu escrevo? Como é que eu faço? Como é que eu falo? Como é que eu emano? É bem assim, beabá mesmo. É aquele livro bem basicão, mas assim, prático. Esse livro me ajudou muito. Eu fui implementando as coisas que tem nesse livro e minha vida se transformou em vários aspectos. Ele é do Michael Losier. Então esse é o segundo livro que eu indico. E se eu já indiquei ele várias vezes aqui pra vocês, é porque realmente eu acho ele muito bom. E se você já viu essa indicação, e eu quero saber se você já aplicou tudo que tá aqui, tá? Porque se você não aplicou, eu vou continuar indicando até você aplicar. Que quando você aplicar, você vai ver a diferença e vai dizer, caramba, Mel, realmente esse livro funciona, tá? Esse é o segundo livro. O terceiro livro que eu vou indicar pra vocês, eu digo que é a Bíblia da Lei da Atração. Essa é uma das minhas autoras preferidas de Lei da Atração. O nome dela é Esther Hicks. Ela escreveu esse livro com o marido dela, Esther e Jerry Hicks. Ele já faleceu, tá? Mas ela vive dando palestras no mundo todo. Inclusive, eu quero ir pessoalmente para fazer curso com ela. Depois que eu for, vou contar para vocês aqui, tá? E o que acontece? A Esther Hicks, ela traz os ensinamentos dos Abrahams. Então, ela traz o conhecimento dessa consciência coletiva que ela chama de Abraham, né? Que se definiu como Abraham. E ela vai colocando no livro todo esse conhecimento. No livro e nas palestras que ela dá ao redor do mundo. Ela dá palestras ao redor do mundo todo, você pode procurar. E toda vez que você vai para uma palestra dela, primeiro ela se apresenta. Eu ainda não fui, né? Uma amiga que me contou. Primeiro ela se apresenta, depois ela meio que entra no estado meditativo e ela começa a falar já como os Abrahams, certo? Então ela traz esse conhecimento de Lei da Atração e é muito, muito gostoso esse livro de ler. Ele é muito importante, ele é bem grossão, ele não é simples como esse aqui, que é bem simplinho. Esse aqui já é um pouco mais avançado, mas ele vai falar sobre vórtex. Lembra que a gente falou sobre vórtex aqui? Tem um vídeo aqui no canal sobre vórtex. Se você ainda não conhece sobre vórtex, assiste, porque ele é muito importante, né? Você vai entender o conceito de vórtex, que foi ela que trouxe pela primeira vez, né? O conceito de você se alinhar com a fonte, você se alinhar com o seu vórtex, e que quando você tá dentro do seu vórtex, tudo tá acontecendo pra você, né? E esse aqui se chama Ask and It's Given, Learning to Manifest Your Desires. Em português ele é peça e será atendido, aprenda a manifestar os seus desejos. Então vai ensinar você como é que você manifesta. E ele tem também muitos exercícios. Formas de você fazer, de games, de exercícios que você pode fazer. Então aqui pro final do livro, ele vem uma parte só de exercícios. Então, alguns exercícios você vai fazer, você vai se identificar, outros você não vai se identificar tanto assim, mas tem um leque de coisas que você pode utilizar, ferramentas mesmo, que você pode colocar em prática os exercícios de Lei da Atração para você ver os resultados na sua vida. Esse livro, gente, é muito bom. Ele vai falar tudo sobre sentimentos, sobre ponto de atração, sobre vórtex. Esse livro é preciso ter, uma bíblia de Lei da Atração. Se você quer estudar Lei da Atração, tem que ter esse livro, tá? Eu trouxe um livro mais novo que eu já dividi com vocês também outras vezes aqui no canal. Eu ainda não terminei, não concluí ele. Na verdade, eu tô mais ou menos num terço do começo, certo? Eu tô mais ou menos aqui. Gente, eu comprei isso aqui, eu adoro dividir as coisas com vocês. Eu comprei esse imãzinho aqui no Daiso, sabe? É uma cartelinha com esses imãzinhos, eu tô adorando, pra marcar o livro. Custou R$1,50 no Daiso, só que vem tipo assim, uns 5. Esse é de sushi. Aí eu marco a página aqui, ó. Tcharam! Eu acho super prático.
Mas enfim, gente, eu vou depois trazer eles pra vocês. Tem muitas seguidoras que querem saber mais. Ele não tem em português ainda, inclusive eu vou escrever pra Gabi perguntando se vai ter, né, tradução em português. Mas eu tô indo devagar com esse livro justamente porque eu gosto de colocar em prática. Os livros de lei da atração, não adianta nada a gente só ler e se encher de conhecimento. Isso que eu quero conversar com vocês também. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não coloca em prática. Senso comum não é prática comum. Tem muito conhecimento aí de senso comum que todo mundo sabe. Ah, mas isso eu já sei, mas isso eu já sei. Mas não pratica nada, não coloca em ação mesmo no mundo. Lei da atração, a própria palavra já diz, lei da atração. Você tem que ter ação. O ação tá dentro do nome. O movimento de você ter uma ação no mundo, uma ação física no mundo é muito importante. Quando você junta, né, a sua energia mental, a sua vibração e a sua ação física no mundo, as coisas começam a acontecer de maneira muito mais rápida para você. Mesmo que você não tenha certeza se o caminho que você tomou é o caminho certo, mesmo que você esteja fazendo as coisas intuitivamente, sem ter certeza, ah, será que eu vou ter o resultado que eu quero? Será que eu não vou ter? Será que é por esse caminho? Será que não é por esse caminho? Será que eu devia tomar essa atitude? Tome! Comece a caminhar, porque o universo vai te prover de tudo que você precisa para fazer as coisas acontecerem. Mas ele precisa também do seu movimento físico no mundo para as coisas acontecerem, tá? Não adianta nada você ficar só em casa mentalizando, visualizando, fazendo tudo e reclamando. Ai, nada aconteceu comigo até agora. Claro, o que você fez também de esforço físico? Não é nem esforço. O que você fez de movimento mesmo no mundo para fazer isso acontecer, tá? A gente precisa se movimentar. Então, assim, eu vou lendo e eu vou praticando na minha própria vida. E aí eu vou sentindo e vou vendo os resultados. Às vezes eu tô vivenciando um momento na minha vida, tipo essa semana que passou. Tava meio ansiosa, meio angustiada. E a parte do livro que eu tava lendo tinha tudo a ver com isso. Impressionante. Então, assim, eu tô muito conectada entre o que eu tô vivendo e o que eu tô lendo. Então as coisas vão fluindo. Então eu tô lendo ele devagar. Mas assim que eu acabar, eu vou fazer o review dele pra vocês também, tá? E o quinto livro que eu trouxe para dividir com vocês é esse aqui que se chama The Law of Attraction, que é o livro chamado realmente Lei da Atração, e são os ensinamentos básicos dos Abrahams. Então você pode também, eu comecei por esse aqui, o Ask and Given, e esse livro aqui é um livro onde o Jerry, que é o marido da Esther, quando ele era vivo, ele ia fazendo perguntas para os Abrahams, várias perguntas que, quando você vai ver que quando ele vai fazer umas perguntas, você pensa exatamente, ah, era a pergunta que eu queria fazer, e aí ele vai fazer. Então ele vai fazer muitas perguntas durante o livro todo para os Abrahams, e os Abrahams vão dividindo a resposta com relação àquilo, e você vai ver que vai responder várias coisas que estão ligadas à sua vida, porque todo mundo passa pelas mesmas coisas, sabe, gente? E você inclusive pode ir aqui no começo do livro, e ele vai ter, assim, as perguntas todas aqui, e você pode procurar a pergunta que você tem e ir lá no capítulo, entendeu? Por exemplo, imaginação é a mesma coisa que visualização? Aí tá aqui, 98. Você vai lá e você lê, certo? Como é que eu utilizo da melhor forma a lei da atração? Como é que eu mudo, né, o momento que eu tô vivendo que não tá sendo legal? Como é que eu lido com o disappointment, né? Como é que eu lido com o desapontamento? Quando eu tô desapontada, como é que eu lido com isso? Como é que acontecem no mundo coisas tão negativas? Por que acontece isso? Então ele fica perguntando várias coisas e você vai vendo, entendeu? Como é que eu descubro o que eu realmente quero? Aí você vai lá, página 55. Então ele vai dividindo por várias perguntas e é bem interessante. Também é um livro que eu super indico, tá? E ele também, eu esqueci de falar, é da Esther e do Jerry Hicks. Então esses dois são da Esther e do Jerry Hicks. Eu tenho outros da Esther e do Jerry Hicks, eu realmente gosto, tá? Do conteúdo deles. Gente, eu falei dos 6 livros aqui pra vocês. E esse aqui eu falei muito rápido, que eu falei, né, que ainda vou terminar de ler pra poder dividir com vocês. Então eu acabei não falando nem da autora. Essa autora, a Gabrielle Bernstein, é uma escritora que eu gosto muito. Ela escreve de forma muito simples, muito... trazendo histórias da própria vida dela, o que eu gosto muito, porque eu absorvo muito através de histórias, e é assim que eu divido também a lei da atração com vocês, sempre trazendo histórias da minha vida ou de outras pessoas para poder dividir com vocês. E o livro dela é super simples e é muito gostoso de ler. E nesse livro ela vai ensinar você como que você se torna um super attractor,
né? Como é que eu traduzo isso? Como você se torna uma pessoa que tem uma super atração, né? Consegue atrair muitas coisas que você quer para sua própria vida em todos os sentidos. E para você atrair tudo que você quer, materializar tudo que você quer, você tem que se tornar essa pessoa. Então ela ensina você como você se tornar. Como é que você faz quando você não tá bem, né? Como é que você consegue se tornar essa pessoa que cocria a sua própria vida, que escreve a história que você quer que aconteça na sua vida, né? Não deixa a vida te levar de qualquer jeito. E ela vai contar nesse livro como é que você vai se conectar também com a força maior, com Deus, com o que você acredita, como é que você vai se permitir ser guiado. Eu falei sobre isso com vocês até essa semana no Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre lá, viu? Porque a gente conversa todos os dias por lá. Mas às vezes a gente se desconecta, sabe, da fonte. E a Esther Hicks fala do vórtex, né? Mas às vezes a gente se desconecta de Deus, da fonte. A gente tenta fazer tudo do nosso jeito, com nossa força, com o nosso braço, com o que a gente tem as mãos. Ah, não, eu tenho que fazer isso acontecer. Não na correria do dia a dia, às vezes a gente se perde. E aí vem a vida e mostra pra gente que a gente não tem controle de nada, né? E a gente tem que se conectar novamente com a fonte, confiar que a gente está sendo guiado, confiar que tudo que a gente precisa vai ser entregue pra gente no momento certo. Então, se eu tô caminhando em direção a uma coisa que eu quero muito, às vezes eu quero fazer tudo do meu jeito, da minha forma, e vem a vida e me mostra que não, peraí, confia em Deus, se conecta com Deus e as coisas vão ser entregues pra você. E tudo começa a acontecer, o fluir, né, das coisas se torna mais fácil e mais natural. Eu não preciso ficar ansiosa, eu não preciso ficar preocupada, eu preciso confiar, ter fé e me manter em movimento, sabe? Conectada com a fonte, porque vem o sinal, vem a sincronicidade, vem a ajuda que você nem imagina de onde, mas chega pra você na hora certa. É impressionante, tá? Então é isso, meus amores, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir o vídeo pra ajudar meu canal. Vamos aí rumo aos 100 mil. Então ajuda o meu canal compartilhando com outras pessoas, dividindo com outras pessoas que você acha que podem gostar de Lei da Atração. Eu faço esse canal assim muito de coração, eu conto com sua ajuda também pra poder dividir ele, pra gente ajudar esse canal a crescer, tá bom? E um beijo muito grande no coração de cada um e cada uma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.